Opa, Opa, tudo certo? tudo. Qual o problema? Então, tá fazendo um barulho estranho faz uns dias. Eu até levei num outro mecânico, mas ele falou que é normal. Não, normal não é, né? Você vai pegar a estrada com ele? Vou Abre o capô lá pra mim. Tá indo pra onde? pro litoral. Ah, aproveitar o verão? Não exatamente. Então tá indo trabalhar. Também não. Então tá indo visitar alguém. Meu filho. Vai demorar muito? Aí vai depender qual for o problema, né? Se for peça, demora. Você acredita que outro dia eu contratei um ajudante aí que veio uma semana só e depois sumiu? Essa gente aí não quer saber trabalhar, meu amigo. É. Eu acho que no final das contas, quem paga as contas dessa gente somos nós. Você viu isso? Ah, vi. Eu só não fui porque eu tinha que trabalhar. Isso aí não vai dar em nada. Você votou em quem? Não votei. Meu título não é daqui. Eu me criei na fronteira, Fronteira com qual país? no Paraguai. E desde quando que Paraguai é país? Eu trabalhei um tempo trazendo cigarro lá do Paraguai. Meu pai fumava, minha mãe fumava. Era bem mais fácil trabalhar naquela época. Agora vieram com essa frescura aí, pedindo pra gente usar máscara e não sei o quê. Eu falei que não ia usar e pronto. Não usei, tô aqui, vivo. Esse carro aqui tem manual? Dá uma olhadinha no porta-luva. Opa! Manual não tem, mas... É sua? Onde é que tava isso? Aqui no porta-luvas? Não sei. Eu comprei esse carro por um valor abaixo da tabela. Não faço ideia. Você já tirou antes? Não. Pode ficar tranquilo que eu já fui policial. Eu dei cabo de alguns do meu tempo. Até hoje eu encontro com gente aí que lembra de mim. Quando você for atirar, você mira e descarrega. Não é tipo novela que você dá 1 ou 2 tiros e deu. Tem que mirar e acabar com as balas do revólver. Bom, eu acho que a gente vai ter que fazer esse concerto quando eu voltar. Tem certeza? Entra. Eu te dou uma carona. Não precisa, vou andando. Espera. Foi você que botou aquelas flores amarelas? Sim. Ela adorava as amarelas. Me diz uma coisa, o Júnior chegou a te ligar depois que foi embora? Poucas vezes. Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele no Natal e depois ele me retornou. Como é que ele tá? Entra.
você não liga pra ele, Wilson? Eu não tenho contato dele. Eu tentei ligar. Você tem? Tenho. Mas ele pediu pra não te passar. Olha, Carmen, eu sei que eu errei. Mas na época eu não sabia como agir. Se você falar com ele, você pode dizer que eu estou preocupado. Eu queria saber pelo menos onde é que ele está morando, com quem ele está morando. Se eu te der o número dele, você promete que liga pra ele? Eu quero ligar para ele desde que a mãe dele morreu. Você deveria, Wilson. Deveria sim. E pelo menos ouvir o que ele tem pra te dizer. Eu sei. Lembra aquela vez que ele fugiu de casa? Acho que ele devia ter uns 13 anos. Vocês proibiram ele de ir num passeio da escola? Eu passei a madrugada inteira procurando por ele nos hospitais, nas delegacias. No fim, ele estava na casa de um amigo. Eu queria matar ele. Sim. Aí no dia seguinte ele apareceu com a maior tranquilidade do mundo. É. E você lembra a primeira coisa que ele disse pra vocês? Ele pediu desculpas. Ele tinha uma facilidade em pedir desculpas. Sim, mas agora é você que tem que pedir desculpa, Wilson. E dessa vez ele não fugiu de casa, né? Ele foi expulso. Você tem o endereço dele? Tenho. Eu vou te passar. Pronto, mandei. Eu te levo até em casa? Não precisa. Eu vou na casa de uma amiga aqui perto. Sim? Com licença, o Júnior mora aqui? Ele se mudou há pouco tempo. Você pode me dizer para onde? Você conhece ele? Eu sou um amigo dele. Amigo? Não me lembro de você. Foi esse o endereço que me deram. Ele não mora mais aqui. Você pode me dizer pelo menos para onde ele foi? Acho que ele ainda tá no hospital. Eu sou o pai dele. Ele estava internado na HU, mas acho que já teve alta. Ficou sabendo do que aconteceu? Não sei de nada. Os espancados. O que aconteceu para vocês serem espancados? Sempre é gente que faz alguma coisa pra ser espancado, né? Sempre é gente que provoca alguém. Que engraçado isso. Me desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Nunca é. A gente tinha terminado na noite anterior. Tava junto com ele quando aconteceu. Derrubaram ele no chão. Chutaram a cabeça dele. A polícia chegou. Quando a ambulância chegou, ele sangrava muito. A gente estava esperando o ônibus. Mas o motorista fechou a porta. Uma senhora ajudou a gente. Ela trabalhava no terminal. Ela ajudou vocês. A única que ajudou a gente. Você sabe quem são os caras? Sabe quem são os agressores? Eu sei quem são eles. Sei o que postam na internet. Sei o que falam. Antes eles só falavam.
Mas agora, Então, você tem pistas de quem são eles? as pessoas que fazem isso não são presas. Nunca são. Verdade que você expulsou ele de casa? É verdade. E depois disso, nunca mais falaram. Também fui expulso de casa. Mas pela minha mãe. Meu pai eu não conheci. Você quer pedir desculpas pra ele? Não sei. Depois que a mãe dele morreu, Eu tava junto quando ele recebeu a notícia. Eu nunca vi alguém chorar tanto. eu tentei avisar, mas eu não tinha mais o contato dele. A Carmen avisou. Você deve conhecer ela. O que você pretende fazer? Eu preciso ver se ele está no hospital, ver como é que ele está. Acho que ele já recebeu alta. Eu sei onde ele mora. Eu estava te procurando. Eu soube o que aconteceu. Por que você tá aqui? Eu queria saber de você, saber como é que você tá. Eu tô bem. 2 pessoas quebradas, um nariz quebrado e o meu braço. Fora isso, estou bem. Agora que me viu, pode ir embora. Você não precisa de ajuda? Não preciso de dinheiro. Eu vim por causa da tua mãe. Você não conseguiu ir no enterro? Não. Só soube dias depois pela Carmen. Foi tudo muito rápido. Eu tentei te encontrar, mas o teu telefone não funcionava. Entra, eu te levo até em casa. Eu falei com o Marcel. Foi ele que me deu o teu endereço. A gente se separou. Ele disse que sabe quem são os caras. Eles podiam ter te matado, filho. Quando começaram a me chutar no chão, uma senhora que trabalha lá começou a gritar pela polícia. Mas ninguém ajudava. Lembro que aquela senhora batia com um guarda-chuva em um deles. Acho que ela gritava tão alto que alguns começaram a se aproximar. Ela dizia: "Vocês não vão fazer nada? Chamem a polícia." Com o tumulto eles fugiram. Foi ela quem chamou a ambulância. Lembro que o nome dela era Lúcia. Se você quiser me ajudar, pode me levar até o terminal para eu agradecer.
Tá escutando? Escutando o quê? Barulho? Parece normal pra mim. Eu queria te dizer uma coisa, meu filho. O quê? Eu queria te dizer que Você não foi o único culpado. fui eu quem te mandou embora. Foi toda a família. Inclusive a mãe. Eu queria te dizer que você é meu filho, não importa o que você faça. Eu não fiz nada de errado. Eu queria te dizer que, às vezes, em algumas situações, as pessoas entendem coisas diferentes e reagem de maneira diferente. Você tá justificando o cara ter me espancado. Não, claro que não. Não foi isso que eu quis dizer. Olha, eu vou continuar beijando quem eu quiser nas ruas. Ou em qualquer outro lugar, ninguém tem nada com isso. Nada. Como era o nome dela mesmo? Lúcia, Falamos com alguém daqui? acho que perguntamos pra aquele guarda ali, ó. Não, acho que ele não vai dizer nada. Como você sabe que ele não vai falar nada? Eu conheço esse tipo de gente, desculpa, mas eu não posso passar o contato de ninguém. KKK. Você também não falaria, né? Ela deu entrada no mesmo hospital que você deu. Oi, tudo bem? Oi, Precisamos de uma informação sobre uma paciente. qual que é o nome da paciente? Só temos o primeiro nome. É Dona Lúcia. Ela entrou no hospital na semana passada. Só viemos aqui pra agradecer. Vocês são da família? Somos amigos. Aqui diz que ela deu entrada na segunda-feira. Tem alguma previsão de alta? Eu vou verificar com a médica plantonista e já volto, tá? É estranho nós dois esperando notícias de uma mulher que a gente nem conhece. E se a gente deixasse uma carta de agradecimento? Uma carta? Então, no sistema diz que ela tá internada no quarto 213, mas a visita é só às 18. Tá bom, obrigada. Você vai querer esperar aqui? Sim. E se a gente comprasse um presente e deixasse um recado Que recado? de agradecimento? Não existe recado de agradecimento. A gente podia conversar com alguns familiares. Tem coisas que devem ser ditas olho no olho. Tá bom? Podemos pelo menos esperar no carro? Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. O que você disse pra mãe antes dela morrer?
Foi tudo muito rápido. A gente estava no mesmo quarto. No dia seguinte ela começou a piorar. Teve falta de ar. Foi para UTI. Eu fiquei mais uma semana no quarto. Ela ficou quase um mês na UTI. Eu não consegui me despedir dela. E qual foi a última coisa que ela disse pra você? No quarto ela me disse que queria te ver. Eu te procurei, mas não consegui te achar. Quando começou a pandemia, você não acreditava que poderia ser tão sério assim. Continuou saindo com aqueles seus amigos escrotos. Na época a gente não sabia o que era. Agora você sabe, né? Você sabe que ela poderia estar aqui com a gente se não fosse a tua teimosia. A minha teimosia? Sim, a sua teimosia. Não se importa com nada ou finge que não se importa. Talvez você tenha razão. Sabe, depois que ela morreu, nada mais me importa. Agora o que sobrou na minha vida é só você. Você sabe que foi você que passou pra ela, né? Ela não saía pra nada. Ficava dentro de casa, limpando, passando as suas camisas pra você ir no bar. Ela ia pegar de um jeito ou de outro. Quando eu fui embora de casa, ela ficou quieta. Não disse nada. E você? Você fez as minhas malas. A gente vai voltar sempre nesse assunto? Sim! A vergonha é tão presente, tão enraizada, que vocês dois não conseguiriam conviver com um filho gay. Ou melhor, vocês não conseguiriam esconder um filho gay por muito tempo. Filho, na época eu não entendia. Mas agora eu sei que é uma opção sua. Não, pai. Não é uma opção. É a minha vida. Eu tive que ficar na casa de um amigo. Se eu não tivesse ficado lá, não tinha pra onde ir. Eu não sabia que você ia embora no dia. E o que você pensou? Que eu ia te pedir perdão por ser quem eu sou? Tava esperando que eu dissesse que ia mudar dali em diante? Eu pensei que você fosse ficar. Ficar e fazer o quê? Me esconder? Você fez as minhas malas. Sabe qual é a diferença entre você e a dona Lúcia? Não. A coragem. Ela teve coragem de encarar todos que estavam ali. Me batendo. Me espancando. Você nunca faria isso. Você simplesmente não se envolveria na briga de desconhecido. Mesmo ele sendo espancado em plena rua. Você deixaria acontecer. Ficaria isento, como sempre fiz. O que é isso aqui? Onde você conseguiu esse revólver? Esconde isso, meu filho. Esse negócio estava no carro quando eu comprei. Precisa se livrar disso aqui o quanto antes. Se a polícia te pega... Eu não sei. Bota alguma coisa em cima. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou numa floricultura aqui perto comprar flores pra ela. Você me aguarda aqui? Tá bom. Tá bom. Tá. Boa tarde. A atendente do hospital disse que você estava procurando pela minha mãe. Dona Lúcia, eu sou amigo dela. Eu queria saber como é que ela está se recuperando. Ela faleceu hoje pela manhã. Faleceu. Eu vou ter que liberar o corpo no ML. Você é filha dela? Sim, adotiva. Ela nunca me falou que tinha uma filha. É que a gente tinha uma relação meio distante. Meus pêsames. Obrigada. Eu vou ter que ir. O velório vai ser na capela mortuária ao lado da Igreja da Paz. Você conhece? Não, eu não sou daqui. Mas eu peço informações. Obrigado.
Quem era aquela mulher que veio falar com você? Era a filha dela. Há de ser maior do que esse céu desabador, que ainda há de ser menor do que isso tudo que aqui está. Do mínimo de nada adiantará tanto se armar. Sem ser amor, eu sei a morte há de chegar, amor. Eu sei a morte há de chegar. Hei de lutar. Há de ser maior do que esse céu desabador, que ainda há de ser menor do que isso tudo que aqui está. Do mínimo de nada adiantará tanto se armar. Sem ser amor, eu sei a morte há de chegar, amor. Eu sei a morte há de chegar. Hei de lutar.